pessoal, vamos para mais uma aula de potenciação, hoje começando com propriedades da potenciação. Vamos começar das questões mais simples até as mais avançadas, aquelas que já são aplicadas em provas de vestibulares, ok? Então vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui é de multiplicação de potência de bases iguais. Então aqui nesse caso, de que forma nós vamos resolver a multiplicação de potências de bases iguais? Note que é muito fácil. Quando você tiver potência de bases iguais, deixa eu dar um exemplo aqui maior. Aqui eu tenho 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, observe que as bases são iguais. Aí você vai fazer o quê? A regra diz, conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Então é só fazer isso aqui, ó. Conservei a base 3, e aqui eu vou somar os expoentes. 4 mais 5, 9, 9 mais 2, 11. Então dá 3 elevado a 11. Se eu tiver assim, 4 a menos 2 vezes 4 a quinta potência. Multiplicação de potência de bases iguais. Nesse caso a base é 4. Então você vai conservar a base e somar os expoentes. Só que observe que aqui tem um expoente negativo. Então você vai fazer assim da mesma forma. É o menos 2 mais esse outro expoente. Expoente 5. E aí você tem 4 elevado a quem? Menos 2 mais 5. Você pode fazer 5 menos 2, que é igual a 3. Então dá 4 ao cubo. Só isso. Na letra A, note que essa questão aqui é da minha apostila. Você pode adquirir a apostila deixando o seu e-mail, que eu mando para você pelo e-mail material, para você acompanhar na sua casa aqui. São 20 questões, das mais simples à mais avançada, aquelas aplicadas em vestibular, ok? Então deixe o seu e-mail que eu mando para você por e-mail. Na letra A aqui, ó, você vai aplicar multiplicação de potências de bases iguais. No caso a base é 3. Então conserva a base e soma os expoentes. Então 4 mais 2, 6. Nesse caso nós já estamos aplicando a propriedade. Não precisa nem resolver, né? Não é necessário nesse caso fazer a resolução. Mas se você fosse fazer, você faria 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E resolveria o caso aí. Vamos só aprender a aplicação da propriedade. Na letra B, nós temos uma divisão. De quê? Nós temos uma divisão de potências. E aqui nesse caso, na divisão de potências, nós temos conserva a base e diminui os expoentes. Então, na divisão de potência de bases iguais, você vai conservar a base e diminuir os expoentes. Então, aqui você vai ter 7 menos o 3. E aí você vai ter 2 elevado aqui você vai ter 2 elevado a 7 menos 3 igual a 4. Ok? Nesse caso, também nós vamos aplicar a propriedade. Não precisa resolver. 2 a 4 dá 16. Tá? Mas não precisa resolver. Vamos só aprender a propriedade. Aqui você tem que ter um cuidado, gente. O pessoal erra muito. Tem esse cuidado aqui na divisão de potência. Ó. 4 elevado a sexta dividido por 4 elevado a menos 2. Quando esse expoente, o segundo expoente for negativo, preste muita atenção. A regra diz, conserva a base, no caso a base 4, né, a base 4, e diminui os expoentes. Então você vai pegar aqui esse 6 e vai diminuir do outro expoente. Só que o outro expoente é negativo. Então você vai fazer assim, ó, coloca dentro do parênteses, e aí o que vai acontecer? Na verdade vai dar uma soma, né? Então você tem 6, e aqui nós vamos fazer o jogo de sinais, menos por menos dá mais. E aí vai ficar mais 2, que é 4 elevado a oitava. Então cuidado para não fazer 6 menos 2 e colocar 4. Toda vez que o expoente for negativo, o segundo expoente for negativo, você pode até fazer direto. Se tiver uma prática, você faz direto. Só fazer assim, 6, e aqui você troca o sinal. Ele é negativo, você coloca mais. 6 mais 2 dá 8. Você só pode fazer direto. Então vamos fazer mais um aqui, ó. 5, aqui menos 3, dividido por 5 a menos 4. Divisão de potência de bases iguais. Conserva a base e diminui os expoentes. No segundo expoente é negativo.
que eu falei? Pode trocar o sinal. Menos 3, aí ao invés de você fazer menos 3, menos 4, você vai fazer menos 3 mais 4, que vai dar 1. Então vai ficar 5 elevado a 1, certo? Por que dá 1? Porque isso aqui, ó, conserva a base, diminui os expoentes. Vou pegar o menos 3, diminui do menos 4. Coloco o 4 aqui, ó, menos 4 dentro do parênteses. E aí você tem menos 3, jogo de sinais, menos por menos dá mais. Então vai ficar 5, 4 menos 3, que vai dar 1. Ou seja, dá apenas 5 elevado a 1. Ok? Então tenham cuidado na divisão de potências de bases iguais aqui, quando o segundo expoente for negativo. É a dica que eu estou dando para vocês. Vamos para agora a letra C. Na letra C, nós temos também uma multiplicação de potências de bases iguais. A base aqui é 2. Então você vai fazer o quê? Conserva a base e soma os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Nesse caso, gente, ó, o expoente não aparece. Quando não aparece, o expoente é 1. Então isso aqui você imagina como 1. E aí você vai somar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então 2 elevado a sexta, que daria 64, né? Então está aplicada aqui a multiplicação de potências de bases iguais e a divisão de potência de bases iguais. Multiplicação soma os expoentes, na divisão diminui os expoentes. A letra D da apostila, nós temos um caso à parte. É potência de potência. Observe que nós temos o 2 elevado ao cubo e essa potência está elevada a um outro expoente, né? Separado por parênteses. Então nós temos aqui um caso de potência de potência. Então você vai conservar a base 2 e multiplicar os expoentes. Aqui você multiplica 3 vezes 4, 12. Então potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer mais um exemplo. Tenham cuidado. Vamos fazer assim. 3 ao cubo elevado a menos 2. Não vou colocar expoente negativo não. Para aí. Depois a gente coloca. Certo? A 2. 3 ao cubo, que é uma potência, elevado a uma outra potência, a outro expoente. Então é potência de potência. Então conserva a base 3, essa base 3 aqui, e esses expoentes você vai multiplicar. 3 vezes 2, 6. Só isso, potência de potência. O único cuidado aqui que vocês devem ter, diferenciar, gente, é o seguinte, ó. 2 elevado ao cubo, com parênteses, é diferente de 2 elevado ao cubo elevado à quarta. Tenham esse cuidado aqui. Note que é os mesmos números, ó, 2, 3, 4, 2, 3, 4. São os mesmos números. Porém, esse está com parênteses e esse não está. Então aqui você faz, com parênteses, é a regra de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Que é diferente desse aqui. Esse aqui não tem parênteses, quer dizer o seguinte, que essa base aqui, essa base 2, está elevada a 3 à quarta. Está elevada a 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência é 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Então dá 81. Então você vai observar que, apesar da aparência das questões, os resultados são diferentes. Ok? Tá aí. Vamos para a segunda questão da nossa apostila. Lembrando, para adquirir a apostila aí, deixe seu e-mail que eu mando para você. Deixe seu e-mail que eu mando para você. Segunda questão. Escreva na forma de um produto de potência. Isso é uma questão introdutória. Eu tirei de um livro aí da escola. Então é questão introdutória. Para concurso isso aqui não é aplicado. Mas é interessante você aprender como aplicar. Certo? Em alguns casos vai surgir essa aplicação. Então aqui, ó. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Na letra B, CA vezes B ao cubo. E na letra D, x ao quadrado. Ok. Temos 4 letras.
Isso aqui é produto da potência, produto de uma potência, certo? Por que eu identifico assim, ó? Olha o que acontece. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. A questão aqui só está propondo que você escreva na forma de um produto. Ele só está pedindo para você escrever na forma de um produto. Essa é uma pergunta de escola, coisa muito simplesinha, só para a gente aplicar a propriedade, tá? Então veja aqui, ó. Se é para escrever na forma de um produto, você só vai fazer. Quando for multiplicação lógica, que é um produto, essa multiplicação você vai elevar cada fator ao expoente. Então aqui eu tenho